tal dele. Aconteceu, professor, mas me parece que às vezes anteriores era de forma sutil, assim, sabe? Não era tão escancarado, assim, sabe? Mais uma vez, as pessoas estão normalizando. Eu converso com pessoas todo dia, assim, que falam, mano, Trump é meu herói, brasileiro falando Trump é meu herói. Eu sei. Eu apoio Trump, eu quero Trump no Brasil. Deixa ele governar aqui, não tem problema não. Deixa ele fazer o que tem que ser feito aqui. A gente tem que ser radical. Mas que isso, velho? Olha lá, o ICE matou uma mulher. Dia 7 agora, uma mulher morreu com 3 tiros lá. Não, vai ter que acontecer. Tem que ser radical mesmo. O mundo tá chegando num ponto que vai piorar. Se não fizer algo assim, a gente vai perder o controle. Precisa disso nesse momento. Eu conversei com pessoas que me falaram isso, sabe? Então, assim... Sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu. Mas eu vejo esse momento muito mais intensificado. Mas eu acho que você está certo na sua visão, porque é a visão nossa do momento, né? E se a gente pode julgar o passado, julgar algum momento, é o julgar o nosso, né? Porque o passado, aconteceu. Agora, vamos pensar o seguinte. Você acha realmente que os alemães, ou grande parte da população alemã, não fazia ideia de que aquelas cinzas que estavam caindo sobre eles não eram corpos de pessoas sendo queimadas? Porque a solução final que o Hitler propõe de matar os judeus, ela começa em 41. Mas a Alemanha, antes disso, tem toda uma ideia que vai sendo criada. Criminalização da arte, criou um conceito, inclusive na época, chamado arte degenerada. Eles separaram diversas obras, falaram, essa obra não, essa obra é subversiva, essa obra não sei o quê. E criou um museu e colocou todas essas obras lá, chamava o Museu da Arte Degenerada. As pessoas iam lá, então criminalizavam a arte, ou essa arte aqui é uma arte que não expressa valores, não expressa tendência. E é incrível as pessoas você pensar o seguinte, será que eles não viram o que estava acontecendo? Você acha que os alemães daquela época não viram que os judeus estavam sendo levados para guetos? Que estavam sendo proibidos de comer em restaurantes, de andar em calçada, direitos básicos sendo negados? Ou eles simplesmente viram e ignoraram? Eles viram e não achavam isso absurdo. Eles concordavam com o que estava sendo feito. Exato. E sobre isso tem uma pessoa que tem uma resposta muito interessante, é uma filósofa muito conhecida, que é Hannah Arendt. Eu já falei sobre ela aqui da outra vez. Porque o que acontece? Olha como é que é doido isso. Os nazistas, quando a Segunda Guerra acaba, eles fogem que nem barata. Vai para o mundo inteiro, mas principalmente para a América do Sul. Gente, isso aqui virou um asilo de nazistas. Muitos. A Argentina, então, inclusive teve incentivo do governo para pessoas do regime nazista irem para lá. E aí eles descobriram lá, que estavam morando lá, uma pessoa que estava na lista deles, chamado Eichmann. Adolf Eichmann. Eles pediram a deportação dele. Eles negaram. Aí o serviço secreto israelense foi lá, entrou e capturou o Eichmann. E levou para ser julgado em Israel. Lá no julgamento dele, uma filósofa judia que morava nos Estados Unidos, também tinha passado por prisões nazistas, a Hannah Arendt, ela vai lá para ver. E aquela ideia é um monstro, né? Todo mundo construindo o Eichmann é um monstro, o nazista é um monstro. E ela chega e fala que quando ela olha para ele cara a cara, ela fala que ele era um homem absolutamente normal. E se você vê a foto, tem as fotos do julgamento, é um sujeito meio careca, com óculos. Um cara que você fala assim, aquele tio ali tio do pavê, né? Um homem inteligente, um advogado, alguém assim. Um cara que racionalizava o que ele estava fazendo. Na defesa dele, ele vai falar, não, eu não matei ninguém. Você tem prova, vocês têm prova, qualquer um tem prova de que Hitler executou alguém pessoalmente? Mas por que nós admitimos a monstruosidade do que ele fez? Por causa do resultado de toda uma ideia maligna que trouxe a morte de 6 milhões de pessoas. O sofrimento de muitas pessoas.
Os executores, eles são quase gente sem rosto pra gente, mesmo que você tenha fotos, e tem fotos de executores, mas nós não sabemos o nome de nenhum deles. Quase nenhum deles. Ó. Se você for um pesquisador, vai saber. Ela fala que aquele homem, e inclusive ele vai utilizar uma justificativa para livrar a barra. Mas você sabia o que estava acontecendo? E ele falou o seguinte: eu estava apenas cumprindo ordens. Quantos de nós falamos isso todos os dias? Estou apenas cumprindo ordens. Eu estava cumprindo ordens. O que eu podia fazer? Aí é onde ela fala: isso é a banalidade do mal. Eu era uma peça na engrenagem. Eu não ia fazer diferença, não. Todos fazem diferença. Se você participou de um homicídio, você dirigiu o carro, você participou do homicídio. Você é cúmplice desse homicídio. Lógico que você vai ser julgado pela sua participação, pela sua ação. E ele precisava ser julgado pela ação dele, mas ele achou que a ação dele não era nada. E aí é onde ela cunha uma expressão que é a chamada banalidade do mal. O que é a banalidade do mal? É a suspensão da capacidade de pensar. É a ideia de que eu não preciso pensar sobre isso, eu tenho só que fazer. Sim, você precisa fazer. Olha, eu trabalhei como técnico de enfermagem no hospital durante 10 anos. Foi minha primeira profissão. Você acha que eu, numa sala de emergência, se um médico, mesmo sendo meu superior, chegasse para mim e falasse: desligue esse respirador. Ah, é uma ordem dele. Eu ia falar o quê para ele? Ah, não, vou desligar, ele me mandou. Claro. Lógico que não. Lógico que não. Então, assim, existem coisas, e em vários momentos, esse é o ser humano. Aí nós banalizamos a maldade. Hitler, ele só foi possível, e aí dialoga com o que você disse, Robertinho, porque existiam pessoas que abriram mão da sua capacidade de pensar. É muito mais fácil comprar um discurso envernizado, ideologizado, de que existe uma nação certa do mundo. E nem estou falando seja a China, ou Rússia, ou os Estados Unidos. A questão é que existe um componente ideológico muito forte, que eu vejo diversos especialistas tergiversando sobre ele como se ele fosse de menor impacto. As políticas de Donald Trump são orientadas ideologicamente. O governo dele é um governo supremacista racial branco, é um governo ideológico. Como, e você fala assim, mas todos eles eram? Assim, a gente não vai falar todos, né? Em história a gente nem gosta de usar esse tipo de generalização. Mas ele vocaliza aquilo que a maioria das pessoas, ou que muitas pessoas acreditam. Porque eles fundaram a nação dessa forma. O caso do imigrante latino é clássico. O imigrante latino, ele é criminalizado. Ele é criminalizado. Aí você fala, vou normalizar isso. Agora você pensa, a que ponto chega para uma pessoa no Brasil falar: quero Trump aqui. Mas por quê? Não é a mentalidade de uma pessoa colonizada? É porque vem acontecendo uma sucessão de coisas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, tem-se a ideia que o latino foi para lá para tomar um emprego do americano, e antes estava tudo bem, mas aí de repente começa a inflação, o americano já não tem mais o mesmo poder de compra, o americano já está em dificuldade, né? Toda a população cheia de problemas, né? A culpa é do latino. A gente tem que tirar o latino daqui. Isso foi reeditado, né? Nós já ouvimos isso antes. A culpa no início eram os indígenas que estavam na terra, né? Quando veio ser ocupado, não, a culpa é dos indígenas, não culpar a terra. Porque, inclusive, a solução lá da teoria da fronteira, ela aplica sempre dessa forma, porque assim, se as grandes cidades, Nova York, Boston, estavam se tornando cheias, para nós evitarmos problemas sociais, nós temos que expandir a fronteira, para as pessoas terem lugar para ir. As pessoas vão ocupar. Então, eu vou para cima dos outros lugares, eu tenho que criar um inimigo interno. O primeiro inimigo interno, no caso dos Estados Unidos, é o indígena. Depois vai ser lá os mexicanos, ou os povos mexicanos que já moravam lá, que também temos que reconhecer que indígenas também foram colonizados pela Espanha quando era México. Também tem isso. Uhum. Não tem bonzinho de colonização, gente. Não existe bonzinho na colonização. E aí depois, o inimigo interno se torna um negro livre. Primeiro, um escravizado, a partir de 1865, o liberto, e aí vai se criar o quê? As leis de Jim Crow.
que foram as leis de Jim Crow? Foram leis racistas, principalmente que vigoraram em diversas cidades e estados do sul dos Estados Unidos, que proibiam pessoas negras de frequentarem mesmo as escolas, de terem acesso a voto, olha só. Então, até 1854 vai ser as leis de Jim Crow, de 1865 a 1854, quase 100 anos. Esse é o perfil racial, o inimigo interno. Aí o inimigo interno vai ser depois o cara periférico, falando dos Estados Unidos. É o periférico. E nesse período agora já vai começar a haver uma grande migração de latinos para os Estados Unidos, da América do Sul. Os Estados Unidos, então, vai ter um outro inimigo interno, o imigrante. Só que nós não podemos esquecer que Hitler utilizou essa tática. Quem era o inimigo interno dele na Alemanha? O judeu. Os judeus. Você precisa criar um inimigo interno. Então esse discurso ele não é nada novo. Ele não é nada novo. A ideia... São alguns pontos importantes. Primeiro, o inimigo interno. Certo? Segundo, um discurso libertador. Isso é importante. Um discurso libertador. E agora, principalmente, mas naquela época, defesa da liberdade. A liberdade está sempre no discurso do fascista, do nazista. O discurso deles é recheado de ideias de liberdade para eles. Então eles criam esse inimigo interno. E no caso agora do Brasil, vamos pensar o seguinte. No Brasil, quem é o inimigo interno nosso? Nós sabemos. Nós sabemos, o inimigo interno, as pessoas que estão na periferia. O crime organizado. Não, a periferia. O crime o crime é um problema real. O crime é um problema real. Agora, o problema é o seguinte: nós vamos falar assim, não, isso é efeito, como se diz, um efeito, uma causa, como se diz, a expressão que eles usam para quando uma pessoa foi atingida fora, não era o objetivo atingir aquela pessoa, foi atingida. Fogo amigo. O fogo amigo é entre eles, né? Uhum. É um efeito colateral, exatamente. Isso aqui foi um efeito colateral. Sabe quem falou isso agora? O Mike Pompeo, que era do governo americano. Ele falou o seguinte, olha, nós temos que entender que, que houve mortes de civis em Gaza, mas nós não podemos entender que eles são vítimas. Ele fala isso no discurso dele. Que as vítimas são as pessoas de 17 de outubro. Como não? As vítimas de 17 de outubro, as pessoas que morreram no 17 de outubro, no ataque do Hamas, foram vítimas. Óbvio. E as pessoas que morreram pelos ataques genocidas de Israel também são vítimas. São todos vítimas, mas no discurso dele, ele defende a ideia de que elas não são vítimas. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a ideia de criar um inimigo interno é a primeira justificativa para você criar um verniz discursivo para um ataque. De lutar pela liberdade. Cria-se o inimigo e depois a gente precisa expulsar esse inimigo em busca da liberdade. O problema é a gente esperar um monstro de cara feia. E ele chega, na verdade, para a gente com um discurso de liberdade e com a cara de anjo de luz. Esse é o problema. A gente espera que o mal ele venha tal como nós imaginamos o mal. Né? É o Vecna. Entendeu? Mas assim, a gente não pensa que o mal, na verdade, ele está aí sempre nos rondando, entendeu? Na sociedade o tempo todo. No juízo que a gente faz, nas atitudes nossas pequenas do dia a dia. Então, isso tudo reverbera no que você acabou de falar. As pessoas estão validando o discurso dele. Então, é porque elas são como ele.